Hugo Mota, do Republicanos, e Davi Alcolumbre, da Praça é Nossa, do União Brasil, foram eleitos presidentes, respectivamente, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e deram... Porque no último sábado, Hugo Mota, do Republicanos, e Davi Alcolumbre, da Praça é Nossa, do União Brasil, foram eleitos presidentes, respectivamente, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e deram sinais claros sobre as pautas que vão priorizar em suas gestões até o ano de 2027. Nos discursos de posse, os dois parlamentares enfatizaram a defesa da independência do poder legislativo. Do legislativo, tudo bem, poder eu já não concordo tanto. A importância da harmonia da harmonia entre os poderes e a imposição do pagamento das emendas parlamentares. Claro, óbvio, que estão suspensas por decisão de Flávio Dino do STF. E na noite de sábado, algumas horas depois de ser confirmado presidente da Câmara, Hugo Mota, que já fez a pizzada em São Paulo na semana passada, reuniu seus aliados na Festança da Vitória em um espaço de eventos em Brasília. A festa contou com nomes importantes como Eduardo Cunha, o empresário Wesley Batista, dos irmãos Wesley Safadão e amigos do Lula, da Friboi, dono da JBS, ministros do governo Lula, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e deputados do PL, partido de Bolsonaro, como Eduardo Pazuello e Caroline Detoni. E hoje, pela manhã, Lula recebeu Hugo Mota e Davi Alcolumbre no Palácio do Planalto. Ao lado dos dois, o presidente disse que a relação com os parlamentares será exemplo e sem problemas. Vamos ouvir um trecho. Essa fotografia aqui é a concretização de um compromisso com a democracia que todos nós firmamos há muito tempo. Eu estou muito feliz, porque primeiro sou amigo dos dois, tenho conhecimento do compromisso democrático que os dois têm, e eu quero na frente de vocês dizer para eles que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Eu jamais mandarei para o Senado ou para a Câmara um projeto que seja de interesse pessoal do presidente Lula ou de um partido político. Todos os projetos que nós enviaremos para o Congresso, Senado e Câmara serão projetos de interesses vitais para o povo brasileiro. Eu tenho certeza que a nossa convivência será um exemplo de fortalecimento da democracia brasileira. Cada um tendo noção exata do seu papel. Mas Lula não deve ter uma vida muito fácil. Bom, já não tem, né? Faz tempo que não tem. A expectativa é que a nova cúpula do Legislativo pressione o presidente a acelerar a reforma ministerial, claro, e a resolver, claro, o bloqueio das emendas parlamentares para votar projetos essenciais, como o orçamento de 2025. A tendência é que os novos presidentes do Congresso se aproveitem da queda de popularidade de Lula para cobrar mais caro pelo apoio e também por espaço no Palácio do Planalto, valendo lembrar que o governo Lula quer voltar com o PL da censura. Sobre a eleição da Câmara, eu também quero destacar o seguinte, antes de passar para análise o assunto completo, e quero pedir a gentileza do alemão para que desligue o retorno do meu ponto, que eu vou ficar surdo. Obrigado, alemão. Sobre a eleição da Câmara, Jair Bolsonaro está convicto de que deputados do PL não seguiram sua indicação para votar em Hugo Mota. Segundo o portal Metrópolis, Bolsonaro apontou sinais de traições ao analisar a votação de Marcel Van Hatten, do Novo, que recebeu míseros 33 votos.
Como o Partido Novo tem apenas 4 parlamentares na legislatura atual, o ex-presidente avalia que boa parte dos votos de Van Hatten resultou de deserções do PL. Depois de eleito, Hugo Mota disse que a pauta da anistia aos presos do 8 de janeiro é um assunto que, com certeza, será levada para a discussão nos próximos dias com os líderes da Câmara e que o tema será tratado com, aspas, imparcialidade. Nós já ouvimos muito disso do Pacheco, não é? Além disso, Mota avisou que pautas consideradas ideológicas que dividem o debate político no país em meio à polarização não devem ser prioridade na sua gestão. Ou seja, ele fala da anistia e fala da anistia que não vai ser prioridade na sua gestão, porque a pauta que envolve mais polarização no país é essa. E em entrevista à CNN, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que já vai iniciar as conversas com Hugo Mota para votar o projeto de lei de anistia. Segundo Sóstenes, a estratégia é pautar o texto somente quando houver certeza de aprovação. Bom, meus queridos, é isso. O que dividiu o país neste final de semana foi: é uma estratégia apoiar Alcolumbre no Senado e Hugo Mota na Câmara, já que, pelos cálculos, se disse que não existiam votos suficientes para vencê-los e, portanto, para não ficar de fora das lideranças, das mesas, das comissões, o mais inteligente seria aderir a eles, ou foi uma fraqueza através de uma estratégia que nós não sabemos se vai dar certo ou não. Eu tive o meu ponto de vista, Pitoli. Eu acho que o voto não devia ser secreto em primeiro lugar, porque são nossos representantes. É claro que eu não torci por Davi Alcolumbre nem por Mota, mas se existe uma estratégia, eu já deixei muito claro. Se existe alguma estratégia, nós vamos saber se ela funcionou em 2026. Porque se em 2026... nós tivermos pais e mães de família, homens e mulheres sem antecedentes criminais, na qualidade de presos políticos, e se em 2026 Bolsonaro não estiver elegível, essa estratégia não valeu de nada. Passo a palavra. Tudo deu errado. Se chegar a esse ponto em 2026 e a gente tiver Bolsonaro inelegível, é porque a gente não conseguiu avançar. O que chama atenção, Pavi, ainda no sábado, em entrevista ao portal Metrópolis, o deputado Nicolas Ferreira disse que votou com a indicação do presidente Bolsonaro para Hugo Mota na condição de presidente da Câmara. Entretanto, ele vota seguindo a indicação, a orientação, a determinação do presidente Bolsonaro, só que ainda sem conhecer de fato quais são os acordos. O que estava sendo acordado ali, na essência, para poder então dizer, olha, eu estou votando com o Hugo Mota em função dessas pautas ou de avançar com essas pautas. Isso chama atenção, porque a gente está falando hoje do deputado mais votado do Brasil. Com o sucesso do vídeo do Pix, é indiscutível a importância do Nicolas nessa discussão, nesse papel e nesse momento. Em conversa com o presidente Bolsonaro no sábado e hoje pela manhã, inclusive na Auriverde, Pavi, o que ele deixou claro no café da manhã do sábado no PL, a frase de Arquimedes quando ele diz: me dê um ponto e alavanca que eu moverei o mundo. O presidente Bolsonaro está tentando dizer: me dê 50% da Câmara e do Senado que eu moverei o Brasil. A expectativa se cria em cima disso e, sem dúvida alguma, tanto a pauta da anistia, que Hugo Mota disse que deve avançar pelos próximos dias, entretanto, numa fala que acaba por tergiversar em algum ponto, né? E a questão da elegibilidade do presidente Bolsonaro são pautas prioritárias para esse momento, sem dúvida alguma. Agora, ainda chamando a atenção da fala do Hugo Mota, Pavi, pautas ideológicas não serão tratadas. Ele é de um partido, que é o Republicanos, o partido de Marcos Pereira, que se apresentou durante toda a campanha eleitoral de 2022, é o slogan do partido, como o partido mais conservador do Brasil. É o partido da Igreja Universal, não é? Certo.
Agora, o partido mais conservador do Brasil não discute pauta ideológica? Eu confesso que não consegui entender onde que chegar o Gomota aí, que na semana passada, na pizzada, diz que contaria com a ajuda dos presidentes dos principais partidos para conseguir comandar a Câmara dos Deputados, o que me sugere uma certa fragilidade do ponto de vista, inclusive, da falta dessa musculatura, né, política para estar onde está. Estou preocupado para vir, foi uma pauta que bagunçou o Brasil. Na Ouro também a gente fez a cobertura no último sábado, colocamos 2 enquetes e a audiência escolhia Van Hatten para a Câmara com uma esmagadora liderança e Girão também para o Senado com uma esmagadora liderança. Girão propõe o voto aberto, entretanto Pacheco cumpriu com o seu papel e disse não para a possibilidade do voto aberto e deu no que deu. A casa está bagunçada ainda para vir, acho que a gente está tentando entender de fato se essa estratégia vai dar certo. A pressão virá sobre o presidente Bolsonaro, vejo agora porque a agilidade para andar com essas pautas pode fazer com que o presidente se saia bem com relação ao que decidiu apoiar, decidiu fazer com relação aos nomes, ou não. Se decidirem fritar o presidente Bolsonaro, é só atrasar com essas pautas que a cobrança virá somente sobre ele. Exato. Eu costumo dizer o seguinte, Ana Paula, ninguém aqui está criando uma rixa com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro continua sendo o presidente Jair Messias Bolsonaro, é a maior liderança da esquerda, só que... Da direita. Da direita. Mas a nossa luta hoje é uma luta pela liberdade de expressão, pela liberdade de opinião, pela liberdade de crítica. A partir do momento em que nós encontramos players, influenciadores da direita, querendo que se fale somente em um sentido, a nossa luta não tem mais sentido. Então, em nada pelo menos da minha pessoa, eu, Thiago Pavinato, em nada prejudica a minha vontade, o meu desejo de que Bolsonaro um dia volte a presidente da República. Mas nós divergimos. Exatamente. Em alguns pontos, em alguns aspectos, mas isso só o tempo dirá. Porque o que me preocupa mais do que uma estratégia ela leva tempo para se concretizar. É um jogo. Mas existem pessoas que estão presas há mais de 2 anos. Há 2 anos e 1 mês. Há quase 2 anos e 1 mês. Elas estão presas há mais de 750 dias, são presas políticas por 750 dias, são mães de família, são pais, são arrimos, são pessoas que não têm antecedentes criminais, não receberam devido processo legal e estão com as suas vidas destroçadas. É nessas pessoas que eu penso. Pavinato, eu quero cumprimentar aqui a mesa, a nossa audiência, você, né? E realmente, sábado, nós tivemos aí que, já era previsível, mas tivemos aí que dormir com este barulho, que foi a eleição aí do Centrão para a presidência do Senado e também da Câmara dos Deputados. Eu concordo com você o seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro é a nossa maior liderança da direita, isso é indiscutível, todos nós reconhecemos o seu papel na história do Brasil, uma personalidade que já entrou para a história do Brasil como a maior liderança que esse país já teve, da forma como ela vem se tornando cada vez mais, com mais musculatura, mesmo tendo perdido as eleições, as últimas eleições presidenciais. Entretanto, não significa que, mesmo estando nessa corrente de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro como líder maior da direita, não significa que nós tenhamos que concordar com tudo, né, o tempo todo, a exemplo do que ocorre aí também com a esquerda que abaixa para tudo que o Lula faz e quer e olha para onde esse caminho está nos levando. Então, eu acho que faz parte da direita essa questão da liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de crítica. E aqui eu quero entrar em defesa daqueles parlamentares que possivelmente do PL tenham votado no Van Hatten e que, em que pese alguns possam considerar isso uma traição, eu não vejo assim.
né? Veja bem, o próprio deputado Nicolas diz que votou com o presidente sem estar totalmente por dentro do que seriam os principais detalhes, as principais diretrizes desse acordo. E me parece razoável que um deputado, que embora tenha sido eleito também apoiando o Jair Bolsonaro e tenha recebido esse apoio e tenha sido eleito, ele tenha que exercer o seu papel de parlamentar de acordo com a sua consciência e seus valores também. E se isso, talvez haja essa falha na comunicação, porque se não fica claro para esses parlamentares que existe uma estratégia e que ela é bem traçada, eu acho que essa questão do pragmatismo versus os valores e os ideais é o que pesa nessa balança, e a gente não pode chamar de traidor aquele parlamentar que optou por não se sentar à mesma mesa que o PT. Eu acho que eu teria também esta tendência, a não ser que me viesse um argumento de convencimento para desfazer essa tendência. Então, não considero que sejam traidores. Com relação ao Hugo Mota pautar a anistia e as primeiras falas dele, eu percebi, eu li o discurso inteiro dele e me parece que ele está jogando, né, assim, com palavras para os dois lados, e à medida que esse barco for andando, ele vai tendendo para o lado mais poderoso, que é o que o Centrão sempre faz. Que é o lado que tem dinheiro. Então, vamos aguardar aí as primeiras peças, né, desse quebra-cabeça que está sendo aí montado, para a gente poder ver se essa estratégia da direita deu certo ou não tão certo. O tempo é o senhor. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.